Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador e Rei Messias esteja com todos vocês que creem no Pai. Bom, irmãos, resolvi fazer um estudo a respeito dos... Pelo fruto a gente conhece a árvore, não é mesmo? Pelo menos é o que o Messias deixou escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, de 33 a 37. E ele deixa uma coisa bem clara, que pelo fruto, pelo exemplo, pelo fruto, ou seja, pelo exemplo, você conhece a árvore. Ou seja, pelo exemplo que aquela pessoa dá, você conhece a procedência dela. Correto? É mais ou menos assim a forma de pensar. Ou seja, pelos seus frutos conhecereis a árvore, né? Então o que eu quero mostrar para os irmãos? Que isso não só vale para nós aqui na Terra, como em todas as galáxias, todos os universos, tudo que existe fora desse sistema solar. É a mesma coisa. Pelo fruto você conhece a árvore. Ou uma árvore má, ela não pode produzir frutos bons. E uma árvore boa, ela não pode produzir frutos maus. Vocês conseguem compreender mais ou menos assim, meus irmãos? Então vamos tentar entender que com o Pai é a mesma coisa. O Pai é uma árvore. Pelos frutos do Messias, pelos frutos que o Messias dava aqui na Terra, era nítido que ele era filho do Pai, porque o Pai é a árvore. E pelos frutos que o Messias dava, de exemplo, de caráter, de compaixão, de amor, de perdão, de misericórdia, enfim, todos os sentimentos bons o Messias demonstrou aqui na Terra. O perdão, ou seja, os frutos que vêm da árvore que é o Pai. Jeová, ao contrário, se você for ver o Velho Testamento, você vai perceber, meus irmãos, que os frutos de Jeová são essas pessoas que hoje lutam contra o reino do nosso Pai. E quais são os frutos dessa árvore que é Jeová? Basta você olhar ao seu redor. Igreja tem mais que boteco, igreja tem em toda esquina 1, 2, 3 igrejas. Congregações, seja qual for o tipo de igreja. Aí eu te pergunto, meu irmão, o mundo está melhor? Não está. Se você for analisar, está cada vez pior. Então, meus irmãos, é o fruto de Jeová. Então, uma árvore boa não pode produzir mau fruto, e uma árvore má não pode... Entendeu, meus irmãos? Isso é muito claro. Enquanto os irmãos não conseguirem discernir, presta bem atenção no que eu vou falar, meus irmãos. Enquanto você não conseguir discernir o bem do mal, a luz das trevas, porque imagina a luz tem maldade? A luz, ela se vinga? A luz, ela se ira? Não, meus irmãos. As trevas fazem coisa boa? As trevas desejam coisas boas? As trevas fazem coisas boas? Não, meus irmãos. É só você voltar no tempo e procurar na história que você vai ver quem é Jeová. E você vai ver no Novo Testamento quem é o nosso Pai. São totalmente opostos. Por isso que tem muitos irmãos de outro canal que ficam revoltados comigo. Sabe por quê? Porque vocês não conseguiram entender a natureza do Pai ainda. Vocês não conseguiram entender a diferença da natureza do Pai com a natureza de Jeová. É totalmente oposto. Vocês acham que o Pai
No Apocalipse vai mandar um monte de praga, que ele vai colocar os anjos dele para jogar um monte de praga, de fogo, de destruição aqui na terra. Ou seja, essa não é a natureza, não é o fruto, não é a árvore do nosso Pai. Essa é a árvore de Jeová. Não existe de uma... Irmão, eu falo isso quase todos os vídeos, para que os irmãos venham entender. Não existe duas naturezas no mesmo, na mesma pessoa, ela é boa, ela é ruim. O nosso Pai é perfeito, o nosso Pai não criou o mal, o nosso Pai não tem ira, ele não sabe o que é esses sentimentos de maldade. Ao contrário de Jeová, que criou o mal, criou as trevas. É difícil uma pessoa entender. Poxa, primeiro, no Velho Testamento ele aparece totalmente ruim, vingativo, porque as pessoas não obedeciam o seu mandamento, ou às vezes até obedeciam e pagavam, que nem Jó, fazia o que era certo e pagou na mão de Jeová. Então não tem um parâmetro de respeitar as leis ou não. Na mão de Jeová, quem estava na mão de Jeová sofria. Aí aparece no Novo Testamento um Messias que ensina totalmente ao contrário, que ele é a imagem e semelhança do Pai dele, ou seja, a árvore que ele apresenta para nós é uma árvore que só dá bons frutos. Aí chega o Apocalipse e me apresentam um Messias, um Pai e os anjos desse suposto Pai trazendo só maldição para aqueles que são desobedientes. Desde quando o nosso Pai é vingativo, o Messias não vai julgar ninguém, as pessoas vão ser julgadas pelas palavras da sua boca, pelos seus atos e pelas suas atitudes. Entendeu? E não vai ser nosso Pai que vai julgar, vai ser o próprio Jeová, porque, para pensar, meus irmãos, você acha que o nosso Pai ia vir trazer destruição para aqueles que são filhos de Jeová? Não, ele enviou o Filho dele para salvar, para adotar aquelas pessoas que são de Jeová. Entendeu? Para aquelas que aceitam o Messias como o único suficiente Salvador e o Pai como o Pai verdadeiro. Aí você é comprado com o sangue do Messias. Você, a partir desse momento, não pode mais ser tocado espiritualmente por Jeová. Doença você vai ter, isso é normal, porque esse corpo é mortal. Não tem jeito, irmão. É a natureza carnal, nós vamos morrer, o nosso corpo vai apodrecer. Mas o espírito ele já não pode tocar mais, porque nós somos comprados. Aí... para pensar, você tem um filho, por exemplo, Jeová tem um filho e o pai tem um filho. Aí o pai vem, o nosso pai verdadeiro vem, espanca, manda um monte de praga para o filho do Jeová. Para pensar, meu irmão, você permitiria que uma pessoa viesse, espancasse o seu filho, mandasse maldição para o seu filho? Não. Porque o nosso Pai, primeiro que ele já não tem essa natureza maldosa de mandar praga nem maldição para ninguém. Nunca teve e nunca terá. É só você raciocinar, meus irmãos. Como que pode o Pai verdadeiro se vingar de uma humanidade que não foi nem criada por ele? Essa matéria, esse universo material não foi nem criado pelo nosso Pai. Então como que ele vai vir destruir uma coisa que não foi nem ele que criou? Porque não é dele. O que é do nosso Pai é quando a pessoa aceita a verdade, renuncia às coisas do mundo, às coisas dessa terra, desse mundo podre, e passa a entender que o Pai verdadeiro é amor e misericórdia, e que o Filho dele derramou o sangue dele exatamente para que você, que acredita nisso, seja feliz, espiritualmente falando, meus irmãos. Porque na terra nós vamos ter aflições mesmo a gente está no caminho do Pai, nós vamos ter lutas e perseguições, que esse mundo jaz no maligno. Entendeu, meus irmãos? Então para e pensa. Não é o nosso Pai que traz essas... Se você for analisar, é igualzinho às pragas do Egito, que foi lançada lá na época de Moisés. É muito estranho, meus irmãos. E digo mais ainda, leia direito o capítulo 11, onde fala sobre as duas testemunhas. Leia, meus irmãos, leia com muita atenção. Quem montou esse sistema montou essa Bíblia para enganar as pessoas, meus irmãos. O Messias vai voltar? Vai.
Pode ter certeza. Mas ele não vai voltar em carne e osso. Ele não vai voltar em carne e osso. Ele vai voltar em espírito para buscar aqueles que são seus. E Jeová, como já sabe que o tempo dele já está no fim, o que ele vai fazer? Ele vai mandar destruição para o planeta dele, para o universo dele, universo material. Entendeu, meus irmãos? Principalmente, lembra na época de Noé, as pessoas casavam, se davam em casamento, só viviam em festas? Jeová não foi lá e destruiu tudo? Porque o povo era desobediente. E hoje, como que é, meus irmãos, aqui na Terra? As pessoas respeitam Jeová? Não. É só você ir. São poucas pessoas. Se você for comparar as pessoas que estão dentro da igreja, que servem a Jeová, e as que estão fora, tem muito mais gente fora do que dentro. Entendeu, meus irmãos? Então, esses filhos de Jeová, esses vão sofrer as penas, as consequências da destruição de tudo. Por quê? Porque eles não obedecem a Jeová. Eles estão presos no sistema de Jeová. Os que estão fora não acreditam em nada, só quer saber das coisas carnais, terrenas, não quer servir a Jeová. Então Jeová fica enfurecido com isso, porque ele quer que as pessoas obedeçam às suas leis. Entendeu? Ele quer filhos obedientes às suas leis. Então ele vai trazer a destruição. Não só para os que estão fora da igreja, mas para os que estão dentro também. Porque são todos filhos dele. Agora, aqueles que foram comprados com o sangue do Messias, aqueles que nasceram de novo, se tornaram como uma criança, renunciaram às coisas do mundo, às coisas terrenas, entenderam o sentido espiritual da vida, pode ter certeza que a destruição vai vir. Mas você, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, você já vai estar numa outra dimensão, no verdadeiro paraíso. Pode acreditar, meus irmãos. Essa é a maneira que eu penso. Vamos lá rapidinho para a gente fechar, falar sobre Mateus 12, 33 a 37. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore mau seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo mal? Porque do que fala em abundância no coração fala a boca. Às vezes as pessoas estão pregando um monte de coisa boa aí, de salvação, tudo, mas dentro do coração fica imaginando que o nosso Pai vai trazer destruição, que os anjos do Pai vai trazer destruição, ou seja, não sabe discernir o bem do mal, sendo que pela árvore se conhece o fruto. Irmão, nosso Pai é misericórdia, é fruto bom, é fruto maravilhoso de misericórdia, de compaixão, benevolência. Ao contrário de Jeová, que o fruto de Jeová só gera morte e destruição, meus irmãos. Vamos lá. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do coração, olha lá. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro. Mas eu vos digo de que de toda palavra ociosa que os homens disserem darão conta no dia do juízo. Porque por suas palavras será justificado e por suas palavras será condenado. Bom, irmãos, fica aí a dica. Não sou o dono da verdade, eu estou procurando conhecimento, mas eu acredito que o nosso Pai não é louco. Ele não é louco. Depois de 2000 anos ele volta se vingando de todo mundo que para. Não tem lógica, irmão. Lê lá no capítulo 11, para pensar, pelos frutos se conhece a árvore. Leia lá sobre as duas testemunhas, meus irmãos. Existe um detalhe muito grande no capítulo 11, eu não vou falar o versículo, só vou falar que ele fala que ele serve ao Senhor da terra. Então, meus irmãos, para mim, quem que é o Senhor da terra hoje? Então, meus irmãos, vamos analisar com cuidado o Apocalipse, vamos analisar, vamos parar de olhar somente com os olhos da religião, porque estão pregando um evangelho exatamente religioso, não estão pedindo dinheiro, mas estão pregando um evangelho igualzinho os da religião, falando de um apocalipse carnal religioso. E olha lá, meus irmãos, eu tenho certeza, meus irmãos, não tenho medo de falar e de perder a minha salvação no que eu vou falar para vocês. Não é o Pai que vai mandar as pragas, a ira e a maldição aqui para a terra. Tá ok? A paz do Messias esteja com todos vocês que creem no Pai.